Jesus tem uma declaração muito forte no versículo 10 de Mateus capítulo 6. Nós vamos falar sobre o reino de Deus e a vontade de Deus. São duas coisas muito importantes para nós meditarmos: o reino e a vontade de Deus. Isso é algo que nós temos que parar e começar a analisar na nossa vida. Vamos lá? Mateus capítulo 6, versículo de número 10. Você pode começar a leitura com o pastor do texto bíblico, que diz assim. Vamos ler juntos? O que diz o 10? Venha o teu reino. O que mais que diz a sua Bíblia? Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Tem uma tradução que diz assim, né? Parecido. Então Jesus está dizendo assim, ó, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre isso, o reino e a vontade. Primeiro lugar, no reino de Deus. Quem é o reino de Deus? É o reino dos céus. Lá a vontade de Deus sempre é feita, a vontade de Deus sempre é estabelecida. Agora Jesus está nos ensinando que nós temos que orar pedindo esse reino, e mais do que o reino, temos que pedir a vontade de quem? E o que Jesus diz é que ela precisa ser aplicada, exercida aqui nessa terra. Como que a vontade de Deus vai se cumprir nessa terra? Só através da nossa vida. Então o que eu e você precisamos buscar? A vontade de Deus. E qual vai ser o maior desafio para que você possa viver a vontade de Deus na sua vida? O seu maior desafio vai ser a sua vontade. Esse vai ser o teu maior desafio. A tua vontade. Por quê, pastor? Porque normalmente a nossa vontade, ela vai contra a vontade de Deus. Às vezes ela não está de acordo com o que Deus planejou, com o que Deus quer, com o que Deus deseja para a nossa vida. Só que Jesus nos ensinou a orar dizendo, Deus, venha o teu reino e seja feita a tua. Só que normalmente as pessoas vivem uma vida buscando a vontade delas, o sonho delas, o desejo delas. E muitas vezes a nossa vontade atrapalha até o agir de Deus. Porque na nossa cabeça nós planejamos isso, planejamos aquilo outro. Mas nem sempre o que a gente planejou, como nós queremos que seja, é a forma que Deus vai fazer. E aí tem um grande problema. Porque a nossa vontade, às vezes, pode acabar interferindo naquilo que Deus quer fazer, naquilo que Deus quer realizar. No reino de Deus, a vontade dele é estabelecida. Nós temos que parar de buscar o nosso reino, ou a nossa vontade, ou aquilo que nós queremos. E às vezes nós queremos que Deus nos sirva. E aí nós estamos errados, porque Deus não tem que nos servir. Somos nós que temos que servir a Deus. Só que às vezes a gente vem na igreja, quando nós vamos orar, é assim, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tal coisa. Deus, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero tal coisa, eu não quero tal outra. Ou seja, eu estou pensando só no quê? Só na minha vontade. Agora eu deveria falar com Deus e dizer, Deus, qual é a tua vontade? Senhor, eu penso isso, mas o que o Senhor quer para mim? Senhor, eu desejo tal coisa, mas o que o Senhor quer? Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vontade, porque às vezes a gente quer que Deus nos sirva. Deus faz isso, faz aquilo, faz tal coisa. Senhor, qual é a tua vontade? E nós temos que começar a buscar mais a vontade de Deus. Não estamos percebendo, mas às vezes a gente tem vivido muito a nossa vontade. Por exemplo, a pessoa vem no culto, não gostei do culto hoje. Por que eu não gostei? Porque eu não gostei da música. Eu não gostei da pregação. Eu não gostei do... Opa, eu estou vindo aqui no culto para fazer a minha vontade ou eu estou vindo aqui para adorar a Deus? Para que nós viemos à igreja? Então o louvor tem que me agradar ou agradar a Deus? O louvor é para nós ou é para o Senhor? O que nós fazemos aqui é para nós ou é para Deus? Só que nós não percebemos isso, que às vezes nós estamos buscando a nossa vontade. Às vezes eu quero que Deus faça o que eu desejo, Deus faça o que eu quero. Então Jesus está dizendo, vamos ler o 10? Venha o teu reino. Agora leia. E seja feita a tua... Nós temos que começar a buscar a vontade de Deus para o nosso casamento, a vontade de Deus para a nossa família, a vontade de Deus para a nossa vida. Quem quer andar com Jesus vai ter que aprender a se negar. Jesus diz, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si, porque a nossa vontade vai me levar para um lado, vai me levar a isso, vai me levar... E às vezes nós estamos vivendo muito a nossa vontade, o que eu quero, eu quero sair, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero trabalhar. Mas e qual é a vontade de Deus? É isso que nós temos que começar a buscar. Quando você vive a tua vontade, muitas vezes tu vai dizer não para Deus. Tu vai dizer, Deus, eu não tenho tempo, Deus, eu não posso, Deus, eu não quero. Mas por que eu estou falando assim com Deus? Porque você tem buscado o seu reino. Você tem buscado a sua vontade. Você tem estabelecido o seu desejo. Jesus diz que não.
Eu tenho que aprender a ser servo, servir a Deus, dizer: Deus, eu quero que seja feita a tua vontade. Muito da vontade de Deus já está revelado na palavra. A Bíblia já diz que é a vontade de Deus você ficar curado, é a vontade de Deus você ter um casamento abençoado. Tem muitas coisas da vontade de Deus que já estão na Bíblia. Nós não precisamos ficar perguntando, falando com Deus sobre o que Ele quer, porque muitas coisas já estão escritas. E sobre aquilo que já está escrito, aquilo que Deus já falou, basta você ler e obedecer. Claro que existem áreas que não estão escritas na Bíblia. Por exemplo, está escrito qual profissão você tem que seguir? Isso não está escrito, então isso eu vou orar e vou buscar quem? Por exemplo, pastor, eu quero casar. Busque a vontade de quem? Mas não está escrito com quem você vai casar ou está escrito? Não, então você vai ter que orar e buscar a vontade de quem? E nós temos que aprender a buscar a vontade de Deus, orar como Jesus orou seriamente, dizer: Deus, chega de fazer a minha vontade, chega de viver atrás dos meus interesses, do que eu quero. Por quê? Porque a vontade de Deus é a melhor coisa que existe na vida, mas nem sempre vai ser o que você gosta, nem sempre vai ser o que te agrada, nem sempre vai ser o que você quer, mas vai ser o que você precisa. Então, quando eu decido viver a vontade de Deus, Deus sabe por que Ele abre uma porta, Deus sabe por que Ele fecha outra, Deus sabe o porquê de tudo que Ele faz na nossa vida, e eu preciso confiar na vontade de Deus. Só que o nosso problema é que nós queremos estabelecer a nossa vontade e não estamos percebendo. É como o salmista diz no Salmo 23, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas olha o que ele vai explicando: tem dias que Deus vai me levar às águas tranquilas e aos pastos verdejantes, mas o salmista também diz que tem dias que Deus me fará passar pelo vale da sombra. Só que daí tem muita... Não, Deus, isso aí eu não quero. Não, muito obrigado, então estou caindo fora. Porque a pessoa quer que seja feita a vontade dela. Deus vai usar pessoas, vai usar situações, vai usar lugares. Então eu tenho que parar de fugir, eu tenho que parar de evitar. Eu tenho que buscar viver a vontade de Deus. Às vezes nós estamos na igreja, mas o nosso eu comanda, a nossa carne manda. Você faz o que é a sua vontade. Eu deveria dizer: Deus, eu tenho que começar a matar o meu eu, matar a minha vontade, para viver a vontade de quem? De Deus. Porque a nossa vontade vai nos levar para longe, a nossa vontade às vezes pode levar a pessoa para o mundo, para o pecado, a nossa vontade vai nos levar muitas vezes para longe e para o contrário daquilo que Deus tem e que Deus quer para nós. Eu tenho que começar a buscar a vontade de Deus. Vamos comigo em Romanos capítulo 8. Só que nem sempre o que Deus vai fazer é o que nos agrada. E lembrando, às vezes Deus pode permitir que a gente passe pelo vale da sombra e da morte. Mas é a vontade dele. Tem coisas que Deus quer que você enfrente, tem coisas pelas quais Deus quer que você passe, porque Ele está usando aquilo para moldar você, para transformar você. Muitas vezes quando a gente vai orar, a gente começa dizendo: eu quero isso, aquilo, ou Deus, eu não quero. Não, a gente tinha que orar: Deus, seja feita a tua vontade, eu quero te servir, eu quero te buscar. Só que o problema é que nós fugimos daquilo que não entendemos. Por quê, pastor? Porque às vezes a gente não confia no Senhor. Não queremos que a vontade dele seja estabelecida. Eu tenho que estabelecer a vontade dele também na minha casa. Deus, o que o Senhor quer para a minha família? O que eu tenho que mudar na minha casa? O que eu tenho que fazer diferente no meu lar? O que eu preciso? Você já pensou que às vezes o que a gente quer evitar pode ser a vontade de Deus para a nossa vida? Às vezes tem algo que a pessoa quer evitar e quem sabe aquilo é vontade de Deus. Às vezes alguma coisa te chateou no teu emprego. Qual é a primeira coisa? Eu estou saindo desse emprego, pedindo demissão. Essa é a minha vontade. Mas qual é a vontade de Deus? Pastor, eu não aguento mais aquele vizinho, eu vou orar para ele ir para a China. Essa é a tua vontade. Eu vou orar para que ele se mude. Essa é a nossa vontade. Mas qual é a de Deus? Deus quer que seu vizinho se mude mesmo? Ou Deus botou essa pessoa exatamente do seu lado? Porque Deus quer que você ore por ela para ela se converter. Amém? Então muitas vezes nós estamos vivendo o evangelho da nossa vontade, do nosso reino, e não do reino de quem? O que você tem feito pelo reino de Deus? Qual é a sua dedicação pelo reino? Você tem se entregado para o reino, tem deixado a sua vontade de lado para servir o reino? Nós temos que pensar mais no reino de Deus, na vontade de Deus. Pastor, mas eu tenho um vizinho chato. Quem é que tem um vizinho chato? Quase todo mundo? Quase todos têm um vizinho chato? Olha para alguém perto de você e diga assim: você sabe por que você tem um vizinho chato? Olha para essa pessoa e diga: porque Deus está trabalhando a tua paciência. Amém? E qual é a melhor forma de Deus trabalhar a sua paciência? Na prática.
Deus está trabalhando sua paciência na prática. Quando você chega cansado, o vizinho começa a sambar lá em cima. Vem no seu quarto ainda, brincadeira, né? Deus está trabalhando a nossa paciência. Só que pela nossa vontade, a gente quer se vingar, a gente quer ter mágoa, guardar raiva, ficar com ódio, orar para Deus levar essa criatura daqui, pastor. Essa é a nossa vontade. Mas você já perguntou, Deus, e qual é a tua? Às vezes Deus vai dizer, bate na porta desse vizinho, oferece uma oração. Ah, não, essa pessoa não merece, pastor. Isso aí não, que é isso? O que Jesus está dizendo? Venha o teu reino, seja feita a tua. Nós temos que aprender a negar o nosso eu. Esta está sendo a grande dificuldade da maioria dos cristãos. Às vezes, se Deus pedir uma oferta, a pessoa dobra o joelho lá na cama e começa, Deus, o pastor falou de oferta. Qual é a oferta que o senhor quer que eu faça esse mês? Aí vem uma voz assim de Deus, R$ 1.000. Está amarrado, Satanás, sai daqui. Senhor, qual é o valor mesmo? Irmão, às vezes a pessoa quer fazer o quê? A vontade dela. Aí você pergunta, você é servo de Deus? Sou. Que servo é esse que não ouve o Senhor? O que Jesus disse? Seja feita a tua. Irmão, nós às vezes estamos vivendo a nossa. Eu quero que Deus faça isso, faça aquilo, que Deus me cure. Deus não é o nosso servo. Nós temos que aprender a fazer a vontade dele. E você vai aprender hoje na mensagem que quando a vontade de Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, e você decidir realmente, eu quero fazer a vontade de Deus, Deus vai começar a acrescentar tudo que a gente necessita. Você não vai precisar nem ficar pedindo para Deus, porque Deus supre necessidades de quem permite que Ele seja o pastor. A Bíblia diz, se o Senhor é o meu pastor, se está faltando é porque Ele não está conduzindo a nossa vida e temos que permitir que Ele conduza. E às vezes Ele vai conduzir para onde eu não quero, para pessoas que eu não gostaria, para lugares também. Eu não sei, Ele faz a obra, Ele fecha a porta, Ele abre, Ele tira, Ele bota, Ele faz. Mas é o desejo dEle para trabalhar em nós, para nos transformar, para fazer de você o vaso novo. Aí diz Romanos 8:28. Vamos com o pastor? O que diz a nossa Bíblia, queridos? Leia comigo a Bíblia. E sabemos que todas as coisas fazem o que, amados? Contribuem juntamente para o bem daqueles que amam. Quem é que ama a Deus? Diga glória a Deus. Agora, a Bíblia está dizendo que tudo contribui para o meu bem. O que é tudo, pastor Luiz? Tudo significa que são coisas boas e coisas que talvez não sejam tão boas para o nosso gosto, para o nosso desejo. Coisas que nós vamos gostar e que não vamos, mas que são necessárias. Não fuja. Às vezes você está evitando, você é um crente que se a sua vontade não é feita, você fica emburrado, já fica de canto, já faz beiço. Nós não podemos ser esse tipo de crente. Nós temos que ser aqueles crentes disponíveis a viver a vontade de quem, pessoal? Deus, qual é o teu plano, qual é o teu projeto? Por mim eu faria isso, mas eu não quero fazer por mim. Chega de viver o meu reino. Venha o teu reino e seja feita a tua. O que o Senhor quer para mim, Deus? Qual é o teu desejo? Quando você for realmente um verdadeiro servo, você nunca vai dizer não para Deus. Quando você for um verdadeiro servo de Deus. E não são todos que Deus pode mandar para algumas missões, porque a maioria ficaria reclamando. Deus queria salvar um carcereiro, queria salvar a família dele, e queria dar um bom testemunho para vários presos. Deus precisava de alguém. Deus tinha vários discípulos, mas Deus escolheu o Paulo e o Silas, porque os dois apanharam, foram injustiçados, mas dentro da prisão eles estavam reclamando. Dentro da prisão eles estavam dizendo, sou dizimista, ofertante, patrocinador, vou na igreja do pastor Luiz, por que eu estou passando por isso? Ele está fazendo isso? Não, irmão. Eles oravam e cantavam hinos a quem? Feridos, machucados, eles nunca reclamaram. Porque ele sabia que Deus tinha um propósito no que estava acontecendo, porque ele não fez nada de errado por passar por aquilo ali. Sabe qual é a diferença entre o plano de Deus? Que algo é propósito de Deus para a sua vida? Quando é propósito, você não fez nada para passar por aquilo. Agora, quando são seus erros, você está apenas pagando o preço do seu erro, de decisões, atitudes e comportamentos errados que você teve. Agora, pastor, não fiz nada. Então isso é Deus. E quando é Deus, Ele vai abrir a porta, Ele vai dar uma saída, Ele tem um escape. Ele tem um escape para aquilo que Ele envia. Agora, para aquilo que você faz, você tem que se virar. Amém? Existem problemas que você se coloca nele. Porque você tem um comportamento errado, tem coisas no seu comportamento cristão que você não mudou, como vingança, como ódio, como raiva, como querer devolver, como responder uma provocação e tantas coisas. Aí você arranja problemas para você e você tem que resolver. Agora, aquilo que você não fez nada, o Paulo fez o que para entrar naquela prisão?
Nada. Mas lá dentro eles estavam louvando, adorando, cantando hinos para Deus, exaltando a Deus. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus mandou um terremoto enorme, as portas se abriram e ali Paulo deu um grande testemunho, porque o Paulo salvou o carcereiro, a família do carcereiro foi salva. E quantos presos se converteram? Você tem na sua Bíblia a carta a Filemon, e Paulo falando com Filemon, ele está falando sobre um preso chamado Onésimo, e dizendo que ele ganhou esse preso quando ele estava em uma prisão. Paulo pregou, testemunhou e esse preso se converteu, o Onésimo. E agora ele era útil para a obra e para o reino de Deus. Amém? Então Paulo foi esse servo. Nem sempre a vontade de Deus vai me agradar. Ao contrário, no início vai ser sempre contrário ao que você quer. Por quê? Porque o seu eu tem que morrer. E às vezes Deus vai permitir que a vontade dele seja bem contrária ao que eu quero, para crucificar a minha carne, o meu eu. Mas eu tenho que fazer a vontade dele. Vamos lá para Romanos? E todas as coisas, o que diz 28 de novo? Cooperam para o bem daqueles que amam a quem? Então tudo que Deus está fazendo, pastor, hoje eu não entendo. É verdade, tem coisas que na hora são a vontade de Deus, mas nós não vamos entender. Mas temos que fazer essa oração. Deus, eu penso em tal coisa, mas que seja feita a tua vontade. Eu planejei isso, mas o que o Senhor quer para a minha vida? A Bíblia diz, o homem faz planos, mas a resposta vem de quem? Então eu tenho que estar disposto e aberto para a vontade de Deus. Nem sempre é o que eu gosto, nem sempre é o que eu quero, nem sempre é o que eu desejo, nem sempre vai ir de acordo com os seus planos, mas é a vontade. Não saia dela. Porque sair da vontade vai cobrar de você também um preço, que mais tarde a gente vai pagar. Depois a gente está lá, Deus, que luta, por que eu estou passando por isso e tal? Porque um dia eu saí da vontade de Deus para estabelecer a minha. Estabeleça a dele. Jesus está nos ensinando isso nessa passagem. E o nosso maior inimigo, você vai ter que lutar com ele quase que a vida inteira, é a sua vontade. Você vai ter que lutar contra a sua vontade quase que a vida inteira, porque a sua vontade vem da carne caída. E a gente tem que buscar a vontade de quem? De Deus. Porque por nós, a gente se vinga, a gente odeia, a gente guarda mágoa. Você vai virar a cara para o vizinho, você vai fazer o mal para quem te faz o mal, você não vai cumprimentar ninguém. Mas Deus disse, vença o mal com o bem. Amém? Deus mandou a gente vencer o mal com o quê? Com o bem. Se teu inimigo tiver fome, faça o quê? Deus não mandou você ficar longe, não, Deus mandou, faça o bem para essa pessoa. Pastor, mas ela não merece. Eu não estou fazendo porque ela merece, eu estou fazendo porque é a vontade de quem? E nós temos que nos colocar na vontade de Deus. Temos que estabelecer a vontade dele na nossa vida. Então Deus não vai se padronizar a nossa vontade, mas nós vamos ter que nos padronizar a vontade de quem? De Deus, vamos ter que buscar ela. Vamos em Lucas 22. Olha a oração que o nosso mestre fez, que é o Senhor Jesus. E está na hora de nós começarmos a viver a vontade de Deus e não a nossa. Orarmos a Deus, dizemos, Deus, me perdoa se eu estou fazendo do meu jeito, se eu estou vivendo a minha vontade. Comece a orar. Durante essa semana, coloca essa frase na sua oração, Deus, que não seja feita a minha vontade, mas eu quero que seja feita a tua, em cada área, cada plano, cada objetivo, tudo que eu estou estabelecendo, que a tua vontade seja estabelecida. Sabe por que às vezes você está com uma sensação de vazio, de falta de propósito? Às vezes você está cansado do que você faz, porque talvez você está querendo cair para o lado da tua vontade. Porque quando estamos na vontade de Deus, nós ficamos felizes. Amém? Por que Jesus foi até a cruz e ele não falou uma palavra, ele não reclamou 1 milímetro? Porque ele sabia que a cruz era a vontade de Deus. E que tudo que ele estava fazendo estava dentro do plano do Senhor. Ele sabia que aquela era a vontade de quem? De Deus. E às vezes a vontade de Deus é que a gente passe por uma situação, que a gente enfrente outra situação. Não fuja dos problemas. Deus queria que o Pedro enfrentasse uma tempestade. Se Deus não quisesse, Deus não teria falado para os discípulos, entrem no barco. E vão para onde? Vão para outra margem. Deus sabia que havia tempestade, mas sabia que aquela tempestade ia aprimorar a fé do Pedro. Então você tem que começar a orar pela sua vida e ver em qual área da sua vida você deixou de estabelecer a vontade de Deus e começou a viver a sua. Talvez agora está dando tudo certo, mas se você continuar vivendo a sua vontade, vai chegar uma hora que você vai colher o fruto disso. E às vezes o arrependimento vem tarde. Estabeleça a vontade de quem? De Deus. No reino dele, a vontade dele é feita. E se eu quero que o reino de Deus venha, eu preciso fazer a vontade de quem? É só assim que o reino de Deus estabelece na nossa vida, na nossa casa. Você quer o reino de Deus na sua casa, sim ou não? Então o que você vai ter que fazer? A vontade de Deus.
Começar a orar por isso. Olha, Deus, eu sou uma esposa. Qual é a tua vontade? Eu sou um marido. Como é que eu estabeleço tua vontade no meu casamento? Eu sou um pai, uma mãe. Eu preciso estabelecer a tua vontade na vida dos meus filhos, no meu trabalho. Deus, o que o Senhor espera de mim? É o que nós temos que começar a nos dispor a servir, fazer a vontade dele. Às vezes queremos que Deus faça a nossa, não, nós é que temos que fazer a dele. E quando você se agrada do Senhor, diz a Bíblia, ele realiza o desejo do seu. Você não vai precisar nem ficar preocupado pedindo. As coisas vão começar a acontecer. Quem é que quer ser abençoado? Faça a vontade de quem? Pratique a palavra, faça o que ele diz. Vamos lá, Lucas 22. Olha o Senhor Jesus orando aqui, irmãos, no versículo 42. Pai, diz assim, ó, se queres, passa de mim este cálice. Agora todo mundo leia. Todavia, não se faça a minha vontade, mas se faça o quê? Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, eu planejei isso, mas que a tua vontade seja feita. Senhor, eu estou decidindo isso, mas me dá um sinal, fala comigo, me mostra qual é a tua vontade. Agora, nesse momento, eu estou sentindo tal coisa, mas não dá para confiar nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Eu tenho que confiar na tua vontade, porque ela é perfeita, boa e agradável. E nós temos que colocar a nossa vida na vontade de Deus, irmão. Colocar o nosso dia a dia, tudo que a gente for fazer, então você vai ter uma vida sem problemas. Sem problemas é no sentido de dificuldade que você cria. Porque às vezes Deus pode permitir que os problemas venham. Mas o problema que Deus manda, Ele dá solução. E quando é da parte de Deus, só faz você crescer. Pode ser dolorido, mas você vai sair dessa tempestade igual o Pedro, com a fé transformada. Como Paulo, também enfrentou uma tempestade, o barco estava para se quebrar. Quem é que lembra disso? O barco começou a quebrar. O Paulo deu um grande testemunho, ele parou todo mundo e disse, pessoal, o anjo do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, essa noite esteve comigo e disse que ninguém nesse barco vai morrer. Fique em paz, vamos perder só a carga. E o que aconteceu? Ninguém morreu. Ele foi parar numa ilha. E lá na ilha a cobra pegou ele. E aí, irmão, ele morreu? Porque quando é Deus, não adianta, irmão, não vai acontecer nada com você. Não importa o que tentem fazer, não importa o que o diabo tenta intervir. Quando é Deus, não vai acontecer. Agora, se fosse o Paulo que decidisse ir para a ilha, ele teria morrido. Agora, quando você está debaixo do plano da vontade de Deus, pode vir o problema, pode vir a luta, pode vir o diabo. Não vai acontecer porque você está na vontade de quem? A cobra não fez nada para Paulo porque era a vontade de Deus que ele fosse para a ilha. Além de testemunhar para todo mundo no navio, Paulo testemunhou para o chefe da ilha, para o pai do chefe da ilha, para muitas pessoas que foram salvas ali por Jesus. Temos que buscar a vontade de Deus. Nem sempre vai ser o que nos agrada, mas você tem que pensar no reino e não em você. Para de viver o evangelho do eu. Começa a viver o evangelho do reino, que procura estabelecer a vontade de quem? Vamos comigo em Mateus 6, vai lá com o pastor, volta um pouquinho para trás. E às vezes nós não estamos percebendo, mas estamos vivendo o evangelho do eu. Ah, eu não estou afim, eu não estou com vontade. Irmão, isso não é evangelho. Evangelho é eu sou servo, acabou. Não importa qual é a minha vontade, que eu estou afim, nós estamos aqui para servir a quem? A Deus, fazer a vontade de Deus. Se estiver chovendo, se estiver calor, se estiver frio, não importa. É dia de ir no culto, porque eu estou indo no culto para servir a quem? A Deus. Eu estou indo lá para o Senhor. Não é por mim que eu estou indo lá. Eu estou indo lá para o Senhor. Mateus 6, todos acharam? E olha o que acontece quando você estabelecer a vontade de Deus na sua vida e a vontade dele for o primeiro lugar, irmão. Nós estamos perdendo muito por não fazer a vontade de Deus. Estamos perdendo muito por não colocar Deus em primeiro lugar. Só quem está perdendo é você. Pare de perder. Você já poderia ter muito mais. Já poderia estar longe se você botasse a vontade de Deus em primeiro lugar. Leia comigo, Mateus 6, todo mundo junto. Eu quero que você leia com o pastor o verso 33. Você vai ler comigo agora. O que diz o 33, queridos? Todo mundo junto na Bíblia Sagrada. Mas buscai. A minha Bíblia diz assim, não sei a sua. Vamos juntos? Primeiro. O que nós temos que buscar primeiro, queridos? Todo mundo junto. O reino de Deus e a sua justiça. E o que diz a Bíblia Sagrada? E todas essas coisas vos serão o quê? Eu quero de novo. Busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? O reino é a vontade. Senhor, eu quero estabelecer a tua vontade. Faça o que ele manda. Nem sempre vai ser o que você quer. Nem sempre vai ser o que você deseja. Mas é o que é certo. Amém? Às vezes por dentro a gente vai se quebrar. Por quê, pastor? Porque está quebrando o ego, o eu, a carne, o nosso orgulho.
Porque às vezes Deus vai mandar a gente fazer o que a gente não queria. Mas busque o reino. Mas não busque o reino por último, depois que eu já fiz tudo que eu queria fazer. Busque o reino em primeiro. Deus, vou botar o Senhor acima de tudo, acima de todos, acima da minha vontade, acima do que eu quero, acima dos meus planos. Porque às vezes Deus pode pedir para você abrir mão de algo que você quer muito na sua vida. E às vezes você vai ter que servir Ele. E não vai ser a tua vontade fazer aquilo. Mas Ele está mandando. Eu vou ser obediente, eu vou fazer a vontade dEle. Então, para que a vontade de Deus se estabeleça, você tem que morrer. Porque enquanto o seu eu estiver aí, vai ser uma luta entre a sua vontade e a de Deus. Vai ser uma luta para você agradar o Senhor e se agradar. E fazer aquilo que você deseja. Então, nossa carne, o nosso eu tem que diminuir para que Deus cresça. Então, vamos lá, continue. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Final. E a sua... Pastor, o que é justiça? É praticar o que a Bíblia diz. Praticar a Escritura, viver a Escritura, viver o que está escrito. Fazer o que Deus mandou a gente fazer. Ah, mas o fulano não merece, eu não estou fazendo porque a pessoa merece. Ah, mas eu não vou perdoar, tu não está fazendo pela pessoa. Eu estou fazendo porque Deus manda. Amém? Não é porque merece, deixa de merecer nada, meu irmão. Não é nada por mérito, é porque Deus mandou e eu vou obedecer o Senhor, porque eu sou servo dele, eu tenho que fazer a vontade dele. Às vezes Deus vai dizer, olha, prepara a melhor torta que você sabe fazer. Quem é que faz uma torta boa? Diga glória a Deus. E Deus vai mandar você pegar essa torta e levar para o teu inimigo. Bater na porta dessa pessoa e levar para ela. E você bota os ingredientes mais caros. For comprar lá o leite condensado, compra da marca boa. Você sabe qual é. Não compra o Marabá lá. Que é um negócio lá que se a pessoa comer dá até dor de barriga. Né? Parece uma água braba. Aquele o melhor. Você tem vontade de comer a lata toda. E se eu nem vou falar aqui, tem muita gente que já comeu a lata inteira sozinho. E Deus vai mandar você ir lá e fazer o melhor para aquela pessoa. Ai Deus, mas para essa pessoa eu queria dar para o Joaquim, para a Joana, para não sei quem. Vai quebrar algo aí dentro. Para a gente ir lá e fazer a vontade de quem? Mas se a vontade dele estiver em primeiro lugar, irmão, tudo o que você precisa ele vai acrescentar. Se o Senhor é o meu pastor, para Deus ser o teu pastor, você primeiro tem que aceitar ser ovelha. Você tem que aceitar que Deus te conduza. Você tem que aceitar que Deus te guie, porque tu quer que Deus seja o teu pastor e tu quer que nada falte, mas tu não quer ser conduzido. Você quer controlar, você quer fazer do seu jeito e da sua forma. Aí está o grande problema. Você tem que deixar Deus conduzir. E se eu buscar, vamos ler de novo com o pastor, vamos lá, como é que diz o texto? Se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, como é que diz a Bíblia? Todas as coisas serão o quê? Então não evite. Pergunte para Deus o que Ele quer. Porque às vezes o que você está evitando é a vontade de Deus. Amém? Às vezes o que você está passando hoje é Deus usando as circunstâncias para moldar em você. Porque quando você usa muito, você ora muito para alguma coisa mudar e ela não muda. Você tem que perguntar por Deus, por quê? Deus vai te responder. Amém? Quem pede, recebe. Então comece a falar com Deus. O nosso maior inimigo é a nossa vontade. O que eu quero dizer para você hoje é, não fuja da vontade de Deus. Existiu um homem chamado Jacó. Ele passou a perna no irmão dele. Foi esperto, comprou o direito de primogenitura. Enganou o pai, trapaceou o irmão e tirou a bênção. Conseguiu a bênção. Ok. A vida passou. Jacó colheu tudo que ele fez, porque o tio dele enganou ele e fez ele trabalhar praticamente 14 anos como escravo. Ele colheu o que ele plantou. Tudo bem. Chegou o dia de voltar para casa. Quem é que mandou ele voltar para casa? Não ouvi. Você não sabe? Deus. Deus mandou ele voltar para casa. Deus deu uma palavra para ele. E disse, pode voltar para casa. Chegou a hora, Jacó. Você vai voltar para casa. Só que no caminho dele voltar para casa, ele tinha que fazer a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus, pastor? Ele tinha que se acertar com o irmão dele. E o irmão dele está vindo no caminho dele. Sabe qual era o plano dele? Fugir. Olha para o irmão do lado e diga, as pessoas fogem do que elas não entendem. Quase todo mundo foge do que não entende, quase todo mundo foge do que desafia você. E quase todo mundo foge daquilo que sai do seu controle. O irmão dele vinha com um grande exército, ele estava pensando em fugir. Porque ele não tinha controle, ele não entendia, e aquilo desafiava ele. E normalmente o ser humano foge disso, mas era a vontade de quem? Então sabe o que ele fez? A coisa mais certa que a gente faz na vida. Ele mandou as mulheres passarem, ficou para trás e disse, eu vou falar com Deus. E ele passou a noite falando com Deus, sim ou não?
Tanto é que ele lutou com o anjo. Lutou ou não lutou? E ele lutou com o anjo, o que eles conversaram, eu não sei. Você sabe o que eles conversaram? Eu não estava lá. Agora presta atenção aqui, só sei o que a Bíblia diz, eu não estava lá. E eles lutaram a noite toda e tal, e ele pediu a bênção, o anjo disse, olha, não sai daqui, o anjo deixa eu ir. Ele, não, mas tem que me abençoar e tal. O anjo tocou na coxa dele. Deve ter doído, irmão. Porque deslocou o nervo de uma forma tal que ele não conseguia mais caminhar. Ele mancava ou arrastava a perna. Deve ter doído muito. E ele ficou assim pro resto da vida. Toda pessoa que tem um encontro com Deus, ela não é mais a mesma. Ela não caminha do mesmo jeito, ela não tem mais as mesmas atitudes, ela é marcada. É dolorido o que Deus vai fazer para quebrar o seu eu, para transformar você. Ainda mais quando você era parecido com Jacó. Cresceu, às vezes, numa família assim, trapacear, mentir, fazer coisas erradas. Deus vai trabalhar em você e Deus trabalhou nele. Aí você imagina, as mulheres estão esperando, ele já planejou, dividiu em 2 bandos a família, porque ele já planejou a fuga. As mulheres estão lá esperando ele com as concubinas, os filhos, já tem 2 bandos, um para cada lado. Ele planejou toda a fuga. E elas estão aguardando. Puxa, mas tem que fugir, esse homem está demorando. Primeiro ponto, Deus já fez ele demorar. Fugir, você foge de noite. Aí o dia está amanhecendo, as mulheres estão esperando, lá vem o Jacó, graças a Deus. Mas quando elas veem o fujão caminhando, como é que ele está caminhando? Me responda. Como que ele vai fugir? Arrastando a perna. Sabe por que Deus teve que tocar a perna dele? Porque Deus ensinou uma lição para o Jacó. Nunca fuja da vontade de Deus. Você até hoje tem estabelecido o teu reino, você tem vivido um evangelho egoísta, que é da tua vontade, porque a tua carne ainda não morreu. E essa vai ser a tua tarefa. Vencer a tua carne, pedir o reino e estabelecer a partir de hoje a vontade de Deus. Quem te conheceu até agora não vai te reconhecer mais quando você começar a estabelecer na sua vida a vontade de Deus. E se você botar a vontade dele em primeiro lugar, tudo vai ser acrescentado. E o que Jacó precisava? Reconciliar com o irmão dele. O que Deus fez? Acrescentou. O irmão que queria matar, abraçou ele. Tudo que o Jacó precisava dali para frente, Deus começou a fazer o quê? Acrescentar. Porque ele botou a vontade de Deus aonde? Ele foi orar, a vontade dele era fugir, ele ia falar com Deus sobre fuga, mas Deus vai lá e faz algo acontecer na perna dele. Um homem que arrasta a perna não tem como fugir. E nós temos a mania do Jacó. A nossa carne, o nosso velho eu, ele quer fugir de tudo, ele não quer enfrentar, a gente quer viver a nossa vontade. Queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Mas ali ele deixou de ser um Jacó e se transformou num Israel, no príncipe de Deus, numa pessoa verdadeira com Deus. Ali ele mudou. Ali ele não tinha como fugir do que Deus queria que ele enfrentasse. Tem coisas na vida que Deus quer que você enfrente. Tem coisas na vida que Deus quer que o seu familiar enfrente também, que o seu familiar passe. Mas o problema é que às vezes a gente tem pena. Deus, eu orei para o meu filho se salvar, ele perdeu o emprego, quebrou a cara, meu Deus. Ai, meu pai, ele está passando uma luta. Jesus, eu estou indo tirar 30 mil de empréstimo, vou pagar as contas dele. Ô irmão, você foi se meter no que Deus estava fazendo. Você deveria ter orado, ter falado com Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Jacó queria fugir, preparou os bandos. Mas antes de fugir, ele foi falar com quem? É a coisa mais importante da sua vida. Às vezes você já tomou uma decisão. Você já planejou tudo. Já organizou em 2 bandos, já dividiu o dinheiro, dividiu a família. Você já fez tudo. Antes de tomar a última decisão, vai orar e vai perguntar para Deus qual é a vontade dele. Porque às vezes o que ele vai te dizer é totalmente ao contrário de tudo que você queria, que você planejou. Busque o reino e a vontade. Bota Mateus 6,10 aí, maestro. Vamos ler juntos para a gente poder fazer uma oração hoje. O que a palavra de Deus diz em Mateus 6, versículo 10? Vamos lá. Venha o teu e seja feita a tua. Está na hora de você parar de viver para si. Parar de viver para as tuas vontades, para aquilo que tu planeja, para aquilo que tu quer. Hoje é o dia de você orar e dizer, Deus, eu quero me entregar para a tua vontade. Eu quero começar a fazer o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja, o que o Senhor planeja, o que o Senhor tem para mim. Eu quero que o Senhor dirija a minha vida, com o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor deseja. Porque enquanto tu viver a tua vontade, vai ser sempre esse vazio, tendo que buscar prazer em várias coisas. Agora, quando você está na vontade de Deus, o que você faz você ter prazer. Porque você está na vontade de quem? Quando o que você está fazendo é a vontade de Deus, você tem prazer em fazer aquilo todos os dias e você continuaria fazendo isso para sempre. Porque você está plenamente no que Deus quer para você. Pare de viver dentro da sua casa também o teu reino. Porque às vezes dentro da tua casa é a tua vontade e não é a vontade de Deus. Às vezes dentro da tua casa é o que tu quer, é o que você determina e não é o que Deus quer. E você tem que começar a mudar nisso.
Amém? Tem que ser a vontade de quem? De Deus. E não a sua vontade. Vamos ficar de pé. Olá, meu querido, minha querida, que prazer ter você comigo no canal, que essa mensagem tenha falado com você. Não esqueça de deixar o seu like na mensagem, se não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa estar recebendo as novas mensagens que virão. Que Deus te abençoe.